Olá novamente, terceiros anos. Então vamos continuar nossas aulas, né? Nossa primeira aula foi a correção dos exercícios e agora nós vamos ver o reino fungi, né? O reino dos fungos. Quais são as principais características dos indivíduos que estão dentro desse reino? Vamos lá. São todos eucariontes, possuem núcleo dentro da célula, heterótrofos, né? Se alimentam de outros seres, não fazem fotossíntese nem quimiossíntese, tá? Eles se alimentam de outros seres. Existem fungos unicelulares e pluricelulares, como nós vamos ver. A reserva, né, do alimento, digamos assim, desses seres é o glicogênio. E isso traz eles mais próximos para os animais do que os vegetais. Como assim, professora? Pois é, os vegetais, a reserva é amido. Os animais, nós temos glicogênio no fígado e nas células musculares, tá? É a nossa reserva, tá? E os fungos também fazem reserva de glicogênio. E a parede celular desses seres vivos é constituída por quitina. A quitina é uma proteína que está, por exemplo, na carapaça dos insetos, tá? Então, reveste aí esses seres. Então, vamos lá. A importância dos fungos para nós, né? E para o ambiente também, claro. Então, a importância alimentar, cogumelos comestíveis, como champignon, shiitake e a trufa. Só comi champignon até hoje, gosto, mas não tenho vontade de experimentar os outros. Professora, foca na matéria que a gente não está interessado no seu gosto. Vamos lá. Importância industrial, o antibiótico, né, a penicilina, o primeiro antibiótico aí feito, ele é feito por penicillin, né? Que são fungos, né, desse grupo aí, a penicilina, primeiro antibiótico que mata a bactéria, nos defende contra bactérias invasoras e causadoras de doença para nós, tá? E as leveduras que são empregadas na fermentação, formação do álcool, pães, a cerveja, que são um grupo aí de Saccharomyces, né? A cerveja, o pão, por exemplo, é Saccharomyces cerevisiae, né, o fungo responsável pela fermentação. Importância ecológica, são decompositores, né, degradam a matéria orgânica e devolvem uma nova ciclagem da matéria. Vocês viram no primeiro ano o ciclo de vários, né, ciclo do nitrogênio, ciclo do fósforo, vários ciclos aí. Então, essa ciclagem da matéria, os fungos participam, junto com as bactérias, né, nossos decompositores são bactérias e fungos. Importância patológica, alguns causam doença sim, tá? Como as micoses, a candidíase, que é uma DST, o sapinho, que é o mesmo fungo que causa candidíase, mas ele causa na boca, o sapinho. E ferrugens é um parasita de vegetais, tá? Que acaba aí devastando plantações, que é um problema para nós, ok? Quais são os filos, os principais filos? Os zigomicota, os fungos, eles são divididos em grupos, em filos, através de sua reprodução, tipo de reprodução. Então, os zigomicotas, eles se reproduzem por esporas, tá? Os ascomicotas, também, todos eles se reproduzem por esporas, mas o ascomicota, ele tem uma estrutura produtora de esporas chamada de asco, por isso que ele é um ascomicota, tá? Basidiomicotas formam o basídio, né, onde vão estar os esporos, é a parte reprodutora, que são os cogumelos, que é como a gente faz o chapéu do cogumelo. E os quitridiomicotas, eles possuem esporos flagelados para nadar, tá? São livre-natantes, aquáticos, marinhos ou de água doce. São os principais filos de fungos, ok? Aqui o corpo, né, dos basidiomicotas, tá? Que é a parte que fica abaixo da terra, as hifas, né? Que o corpo de todo cogumelo, de todo fungo é formado por várias hifas. Então, as hifas que ficam embaixo da terra formam micélio, as que ficam acima, o corpo de frutificação, tá bom? No corpo de frutificação eu tenho a haste, o corpo em si, que é o chapéuzinho, e embaixo várias lamelas, né? Se eu olhar o cogumelo embaixo, parece que ele tem vários cortinhos, várias lâminas. Nessas lamelas é onde estão os esporos aí para a reprodução, tá? Dos basidiomicotas. Então, nós já vimos fungos e agora vamos para o trabalho do bimestre. O trabalho do bimestre é sobre
protozoários e sobre fungos, tá? Então, vocês vão fazer essa estrutura que está aí na frente de vocês, tá? Quais as características que definem os filos as principais características, né, de cada filo de protozoário, tá? Então, por exemplo, fotossintéticos, todos os filos onde estão algas, tanto unipluricelulares, tá? Ciliados e flagelados estão no filo dos sarcomastigóforas e dos cilióforas. Os apicomplexos formam esporo. O esporo é uma adaptação ao meio. Quando ele esporula, ele sobrevive mais ao meio, tá? Até estar no ambiente mais propício à sua sobrevivência e desesporular, né? Voltar a fazer suas funções, tá? Então, vocês vão fazer exatamente esse quadro em uma folha de sulfite. Professora, eu não tenho sulfite em casa. Fase emergencial não pode sair para comprar. Nem é para sair, tá? É para fazer com o que tem em casa. Se vocês não têm o sulfite, vocês foram na escola pegar o kit de material, vocês têm um caderno de desenho. Pega uma folha de caderno de desenho, tira a rebarba e faz esse esquema para mim. Por que isso é importante? Professora, eu vou copiar. Eu prefiro que vocês façam um esquema, vendo as diferenças, né? O que caracteriza um protozoário do outro, né? Um protista do outro. Qual é a diferença entre eles, né? O que difere os filos desse grupo, né? Como eu agrupo esses seres vivos, que é isso que a gente está aprendendo desde o começo do ano. E tem aí um conhecimento sobre os protozoários, que são seres meio que distantes da gente, porque a gente não vê, né? Eles são microscópio. Os mais que a gente conhece aí são as algas, né? A clorófita, a paiófita e a rodófita também, as três últimas ali, que é as algas pardas, verdes e vermelhas. Os outros grupos ali são todos unicelulares, então a gente não conhece. Então é uma forma de a gente conhecer esses seres vivos, saber que eles existem e de como se faz a divisão taxonômica e tudo mais, que é o que a gente está vendo desde o começo do ano. Então, por isso vocês vão fazer esse quadro que está aí na folha e me passar, tá? Só isso? Não. Tem outro quadro. Só que esse não é um quadro. Isso é um cladograma mesmo. É aquilo que a gente aprendeu várias vezes. Fez até em exercício. Tá vendo, ó? Volta. Deixa eu mostrar pra vocês. Tudo que tá aqui é o que todos os fungos possuem. Que é o que tava lá no primeiro slide que eu passei pra vocês da aula. São decompositores. Reserva é o glicogênio, como os animais que eu expliquei. A reprodução é por esporos. Possuem quitina revestindo a parede celular e a organização do corpo é por hifas, conjunto de hifas forma um micélio, como eu tinha falado. E aí, como eu também tinha falado ainda nessa aula, os filos dos fungos é pelo tipo de reprodução deles. Então aqui, ó, esporos flagelados, quitidiomicotas, né? Os que se reproduzem esporos sem flagelo são todos os outros, cigomicotas, ascomicotas e basidiomicotas. Os zigomicotas só por esporos. Os ascomicotas, os esporos ficam numa estrutura chamada de ascosporo, que tá aí. E os basidiomicotas, uma estrutura que é o basídio, né? Basidiosporo, que é o chapéu do cogumelo, por exemplo. Então, vocês vão fazer esse cladograma também, tá? Pode dividir a folha em duas, fazer, né, os protozoários de um lado e o fungos do outro. Pode fazer um em cada folha, tirar foto das duas folhas. Isso aí é à vontade. Professora, precisa fazer os desenhos, precisa fazer colorido, né? É o que eu sempre falo, tá? Sempre falei presencialmente, agora eu vou falar à distância. Quanto mais capricho, mais nota. Pode. E quanto mais você fizer, quanto mais caprichado você fizer, mais nota você vai ter. Vale 3 pontos na média, tá? Esse trabalho. Então, já vão adiantando, já vão fazendo. E até semana que vem agora, né? Já estamos na segunda aula da semana, nós vamos entrar no grupo dos vegetais, né? Já vimos reino Monera, bactérias, já vimos reino protista, protozoários e algas, acabamos de ver reino fungos, falta vegetais e animais. Então, a partir da semana que vem, vamos conhecer os vegetais, tá? Boa semana para vocês e já tem atividade para fazer.